Caros irmãos, queridas irmãs, este ano nós estamos escutando o Evangelho de São Mateus. E São Mateus, quando foi escrever o seu Evangelho, organizou de modo que sempre há uma parte narrativa intercalada com uma parte discursiva. Então, no Evangelho de São Mateus, nós temos 5 grandes discursos de Jesus, 5 sermões, e essas partes discursivas são intercaladas por partes narrativas, de modo que São Mateus nos apresenta o que Jesus falava e o que Jesus fazia, as suas ações. Então, as curas, os milagres, os exorcismos, os encontros, intercalados pelos ensinamentos de Jesus. Isso porque, de fato, Deus nos fala não apenas por meio de palavras, mas Deus também nos fala nos acontecimentos. Deus nos fala na história, na criação. Há muitos modos de Deus falar conosco. As palavras são apenas um modo. Também na liturgia é assim. A linguagem da liturgia comporta tanto as palavras quanto os gestos, os sinais. Por exemplo, nós prestando o nosso culto a Deus, adorando a Deus na liturgia, não usamos apenas as palavras. Nós fazemos gestos, traçamos o sinal da cruz, batemos no peito, fazemos a genuflexão, a inclinação. São gestos para nós nos comunicarmos com Deus, para nós falarmos com Deus sem usarmos palavras. E do mesmo modo, nos sinais sacramentais, Deus comunica a sua graça a nós. Então, aí no Evangelho de São Mateus nós temos discurso e narrativa intercalados. E hoje nós iniciamos um dos discursos de Jesus, que é o discurso das parábolas. Então, nos próximos domingos, nós ouviremos parábolas de Jesus que foram compiladas por São Mateus e reunidas no seu Evangelho aí nesse grande discurso. Jesus está sentado na barca, que simboliza a igreja, e as multidões na praia de pé o escutam. E ele começa pela parábola do semeador, que é uma parábola bastante conhecida. Uma parábola é uma comparação. Então Jesus empresta uma cena do cotidiano, uma imagem familiar para aquelas pessoas daquela época, que eram pessoas que estavam acostumadas no seu dia a dia a lidar com a agricultura, com a pecuária, a criação de rebanhos, pesca. Todas essas imagens Jesus empresta e faz comparações para nos introduzir no mistério do reino de Deus. E a parábola de hoje, então, fala de um semeador que sai para semear. O semeador, claro, é o próprio Jesus, que vem a este mundo para nos transmitir a palavra de Deus. A semente é a palavra, mas é bom que a gente se lembre que o próprio Jesus é a palavra de Deus eterna e encarnada. O Evangelho de São João começa dizendo que no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Então, ele é o semeador e a semente. Ele é o mensageiro e a mensagem.
Jesus é o próprio reino de Deus. A mensagem que Jesus transmite ao contar as parábolas, o ensinamento principal, o tema a respeito do qual ele fala é o reino de Deus. E os padres da igreja, alguns padres da igreja diziam, como Orígenes, que não é padre da igreja, mas é um escritor lá do 2º século, que Jesus é o reino em pessoa. Porque na pessoa dele se realiza o reino de Deus. Deus vem a esse mundo para lançar fora o príncipe deste mundo, para destruir as obras do diabo, que são o pecado e a morte, e estabelecer a soberania de Deus, o domínio de Deus sobre nós, o seu governo, Deus nos conduzindo, Deus nos dirigindo. Jesus é o reino de Deus, é pela fé em Jesus que nós entramos no reino de Deus. A fé na sua palavra, a fé naquilo que ele diz, naquilo que ele faz, na sua própria pessoa. Pela fé em Jesus é que nós obtemos a salvação, o perdão dos pecados, que nós somos reconciliados com Deus, que nós obtemos a graça de Deus. Tanto é que os apóstolos, quando eles saem depois da ressurreição de Jesus para pregar, eles quase não usam a expressão reino de Deus. Então será que os apóstolos deturparam a mensagem de Jesus? Não. Embora hoje em dia haja quem defenda essa ideia, né? Mas não. Fora dos evangelhos, nós quase não encontramos no Novo Testamento a expressão reino de Deus. Mas eles usavam a expressão senhorio de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, que significa a mesma coisa. Nós nos submetemos à sua palavra, nós obedecemos a Ele, nós entregamos a Ele, Jesus, a nossa vida, Ele que é Deus encarnado, e assim obtemos a salvação. Então Jesus é o semeador, mas Ele é também a semente, porque Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é o mensageiro, mas é também a mensagem. Nós aderimos a Ele, não só aquilo que Ele diz e faz, mas a sua própria pessoa, a quem nós entregamos a nossa vida. E esse semeador age de um modo curioso, incomum, porque esse semeador é bastante liberal no modo como ele espalha a semente, com largueza. Ele não poupa a semente, ele não economiza. Ele sai espalhando semente entre os espinhos, no meio das pedras. Ele joga a semente à beira do caminho. Não é assim que os semeadores fazem. O agricultor, quando ele vai plantar a semente, ele faz buraco na terra, ele coloca a semente nos buracos e depois vai cobrindo com terra. Mas o modo de agir desse semeador é diferente. Ele lança a semente mesmo lá onde é muito improvável que brote alguma coisa, para nos dizer que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, que a palavra de Deus deve ser anunciada a todas as pessoas. Por isso Jesus disse para nós: ide pelo mundo inteiro, pregar evangelho a toda criatura. Ele quer que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvir o evangelho, de acreditar nele, de obter a salvação. Ele quer ser conhecido e amado por todos. Então, ele espalha a semente mesmo lá no meio dos espinhos. Mas ali não vai nascer nada, no meio das pedras. Todos devem receber essa palavra para acolhê-la, para aderirem a ela ou para rejeitá-la, obtendo assim a salvação ou a condenação. Mas todos devem ter a oportunidade de ouvir, de escutar.
E então ele diz que algumas sementes caem à beira do caminho. Quando várias pessoas passam pelo mesmo lugar, então ali se forma um caminho. No meio da mata, por exemplo, alguém abre caminho e depois outras pessoas passam por ali, vai se formando uma trilha. O chão onde as pessoas pisam, a terra fica compactada, fica dura. E ali se forma um caminho por onde as pessoas passam. Quando a semente cai ali, ela não penetra na terra, ela permanece na superfície, e por isso os pássaros vêm e comem a semente. Ou lá no Evangelho de São Lucas também, ele acrescenta que a semente é pisada pelos homens. Isso significa que muitos de nós, muitas pessoas, escutam a palavra de Deus com má vontade, como o próprio Jesus, citando o profeta Isaías, diz: porque o coração deste povo se tornou insensível, ficou endurecido, como aquela terra por onde tantas pessoas passaram, pisaram, e ela ficou dura. O coração deste povo se endureceu, se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, não prestaram atenção. Então esses são aqueles que escutam a palavra, mas a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Não guardam, não se esforçam para memorizar, para compreender. Há tanta gente que vem até a missa, escuta a palavra, mas está distraído. Existem distrações que são involuntárias. Então, de repente, passa um carro lá na rua com o som alto, buzina, uma criança chora, ou então me dá uma dor de cabeça, um mal-estar. É uma distração involuntária. Mas há distrações que são voluntárias. A pessoa está ali de corpo presente, mas é indiferente, não se importa, não presta atenção, não se esforça para prestar atenção. Está lá na missa com os braços cruzados, olhando para cima, pensando na morte da bezerra, o que é que eu vou fazer depois, quando que é que esse padre vai parar de falar, para eu ir embora logo para casa. A palavra de Deus é proclamada, ou seja, Deus fala conosco, mas eu não presto atenção, eu sou indiferente, não me interessa, eu não me importo. Eu sou como aquele que pisa em cima da semente, eu desprezo a palavra. Porque quando a palavra de Deus é proclamada, as pessoas vêm aqui, fazem as leituras, depois agora nós meditamos, Deus está falando conosco. O que é que Deus quer falar para mim? Eu tenho que prestar atenção. Igual quando a gente está em casa e tem alguma coisa que nos interessa, passando na televisão. Está passando lá o jogo de futebol, está passando um filme. A pessoa fica ali vidrada, grudada, ela quer prestar atenção, não quer perder nenhum lance, não quer perder nenhuma cena. E se alguém atrapalha, passa na frente ou começa a falar alto lá, já dá briga em casa. Fica quieto aí, deixa eu escutar aqui. Está interessante aquilo. Eu quero ouvir, eu quero escutar, não posso perder nada. Aí a gente vem na missa, Deus fala conosco e a gente fica assim. Então, é aquele que não presta atenção, é aquele que não compreende, é aquele que não retém, não guarda a palavra. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu chego em casa, alguém pergunta: e aí, qual que foi o evangelho de hoje? Ah, não sei, não lembro. Não sei o que foi não. O padre falou umas coisas lá. Então, quando nós, no momento da comunhão, recebemos a Eucaristia, nós tomamos todo o cuidado, porque nós sabemos que Jesus está presente ali. Então, a gente usa a patena. Se a pessoa recebe a comunhão na mão, ela toma cuidado, ela verifica se não ficou nenhum fragmento, para que Jesus não caia no chão e a gente pise em cima.
Depois o padre purifica ali no altar o cálice, as patenas, as âmbulas, as alfaias, que são aqueles panos que são usados ali, o corporal, a pala, o sanguinho, são purificados depois porque pode ter algum fragmento. São Cirilo de Jerusalém dizia que seria melhor nós perdermos um membro do nosso corpo, que fosse amputado o nosso braço, a nossa perna, seria melhor do que perder por própria culpa um fragmento que fosse um fragmentozinho do corpo do Senhor. Então a gente toma cuidado. Agora, e no momento em que a palavra de Deus é proclamada? Na liturgia da palavra, Deus está falando comigo, o pão da palavra está sendo distribuído e eu estou comungando com os meus ouvidos. Então, para eu comungar com os ouvidos têm que estar abertos, eu tenho que estar atento, prestando atenção, focado, sem distrações voluntárias. Deixa eu pegar meu celular aqui e dar uma olhada. Será que chegou uma mensagem no meio da missa? Botar um fone de ouvido aqui, escutar uma música, né? Não há coisa pior do que você estar conversando com alguém, contando alguma coisa importante, e aí você percebe que a pessoa não está prestando atenção em nada do que você está falando, está viajando, não está nem aí para o que você está falando. Você está ali, né, preocupado, e a pessoa... É o que a gente faz com Deus. Deus fala e nós não escutamos. Não nos importa. A pessoa vai à missa todo domingo, durante 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas nunca é tocada pela palavra de Deus, não guarda essa palavra, não transforma o seu coração, não mexe com ela. Por quê? Falta de interesse. Porque não presta atenção. Porque fica ali, né, viajando na maionese. Essa semente, a semente é espalhada, mas ela cai ali, os passarinhos vêm e roubam, né? Jesus na explicação diz, é o diabo que vem e rouba a palavra, a pessoa pisa em cima. Outras sementes caem lá no meio das pedras. Essas, Jesus diz, logo a semente brota, só que a terra não tem profundidade. Então a planta não tem raiz. Logo que chega o sol, ela seca e morre. Então são aquelas pessoas, diz Jesus, que não tem raiz, ou seja, ela até escuta a palavra, ela fica empolgada, ela vai num retiro, ela ouve uma pregação, uma música, daí ela fica empolgada, ela diz, agora vai, dessa vez é para valer, né? E aí dali a pouco ela já esqueceu de tudo. É o que o pessoal fala que é fogo de palha. É fogo de palha, é intenso, mas não dura muito, não tem persistência, né? Então, Jesus diz, quando começam as tribulações, os sofrimentos, por causa da palavra, sofrimento e perseguição, a pessoa desiste. Quando a palavra começa a exigir um pouquinho a mais, exige conversão, mudança de vida, não, isso daí não é para mim, obrigado, eu vou embora. Ou quando a pessoa está precisando muito, né, passa por um problema, uma dificuldade, nossa, fica tão devota, tão piedosa, está com doença na família, está desempregado, nossa, mas é uma piedade, reza com fervor assim, aí resolveu os problemas, logo ela esquece. É de momento, diz Jesus. Então, até brota uma fé ali, mas aquela fé não se desenvolve, não tem raiz, não tem profundidade, é superficial. Outras sementes caem lá no meio dos espinhos. Então elas brotam, só que os espinhos crescem e sufocam a planta. Jesus diz, são aqueles que, por causa das preocupações mundanas e da ilusão da riqueza, sufocam a palavra e por isso não dá fruto. Quantas pessoas nós conhecemos que participavam da igreja, vinham à missa todo domingo, de repente até participavam de uma pastoral, era catequista, era ministro, era coordenador disso, daquilo, pregava e não sei o quê. Depois se afastaram, desistiram, foram embora. Por quê? A
perseverança é difícil. As ilusões do mundo, da riqueza, as preocupações mundanas, né? Então, ser fiel a Deus todos os dias, ser bom uma vez, resistir a uma tentação uma vez, é fácil. Agora, todo dia eu tenho que ficar ali lutando contra as más inclinações do meu coração, todo dia eu tenho que ir lá e rezar, todo dia. A perseverança é complicada. Só que Jesus também ensina que é pela perseverança que nós vamos alcançar a salvação. Só quem perseverar até o fim será salvo. Ah, eu fiquei 10 anos indo para a igreja depois. Quem perseverar até o fim. A nossa fé pode ser sufocada por preocupações mundanas e pela ilusão da riqueza. Quando a gente tem um coração mundano. Inclusive, eu me lembro de um padre, lá quando eu entrei no seminário em 2006, no propedêutico, ele dava aula para nós toda semana, e na hora do almoço, o pessoal começava a conversar e começava a comentar sobre algum padre, sobre alguém da igreja, que tinha feito alguma coisa errada. E eu me lembro que ele sempre escutava a conversa, e daí ele dizia assim, várias vezes eu ouvi ele dizendo assim, vamos rezar para não fazer igual ou pior, né? Porque quem está de pé, cuidado para que não caia. É a perseverança. E por fim, a semente que cai na terra boa, aquela terra que foi arada, aquela terra que foi ali preparada, tem adubo, tem água, ela está bem irrigada, a semente cai ali, logo ela brota e dá fruto. Então nós temos que fazer o nosso exame de consciência, né? A partir dessa palavra. Se o nosso coração é terra boa. Infelizmente, se nós formos honestos, nós diremos que não. O nosso coração não é assim tão receptivo, tão disponível, nem sempre está tão aberto, tão disposto a acolher a palavra de Deus e deixar que ela produza em nós frutos de conversão. O coração é enganador, diz Jesus. É do coração do homem que nasce todo tipo de maldade, de pecado. Então nós temos que pedir a Jesus, e é para isso que nós estamos aqui, que Ele transforme o nosso coração. Como nós no Salmo cantamos, visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e a aplainais. Os seus sucos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. O profeta Isaías, na primeira leitura, fala da chuva. A chuva que desce do céu como a palavra de Deus e fecunda a terra. Irriga e fecunda a terra. O profeta Isaías falava para a gente que morava no deserto. O deserto é um lugar inóspito, é uma terra árida, hostil. Mas quando vem a chuva, amolece a terra, faz brotar a semente. Nós pedimos o orvalho da graça de Deus, a água viva do Espírito Santo, para fecundar o nosso coração e fazer germinar a semente da palavra semeada nele hoje. Hoje a igreja celebra a festa de Nossa Senhora do Carmo. Embora a liturgia do domingo tenha precedência, então por isso só nas igrejas dedicadas a Nossa Senhora do Carmo é que se celebra a liturgia própria dessa festa. Mas providencialmente Nossa Senhora do Carmo tem a ver com o evangelho de hoje, porque o Monte Carmelo é um monte que fica lá na Palestina, na Terra Santa. Em volta é deserto. Só que no alto desse monte existe um jardim. É um solo bastante fértil e há um jardim. Por isso é que se chama Monte Carmelo, porque Carmelo significa justamente jardim. E ali, durante a Idade Média, um grupo de monges se reuniu
uma comunidade monástica, dedicando a sua vida à oração, e eles deram a essa ordem o nome de Ordem de Nossa Senhora do Monte Carmelo, são os carmelitas, Nossa Senhora do Carmo. E ali eles foram meditando, né, sobre essa imagem, Nossa Senhora do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo. A alma e o coração de Maria são como um jardim fechado, irrigado, é o jardim das delícias de Deus, é o Carmelo. Como no Gênesis, o Gênesis fala do Éden, que era o jardim onde viviam os nossos primeiros pais antes da queda, e Deus, na brisa da tarde, visitava o jardim, passava por ali. Deus gostava de estar ali naquele jardim. Então, num mundo de hostilidade contra Deus, no meio do deserto, Maria é esse jardim que recebe, que acolhe, é essa terra boa que é sempre receptiva. Nela a palavra de Deus se fez carne. Ela a acolheu, ela recebeu no coração e no ventre. Jesus, a palavra encarnada. Então vamos pedir hoje a Nossa Senhora do Carmo a graça de que o nosso coração, tantas vezes árido, inóspito, hostil até mesmo a Deus, como um deserto, seja transformado pela graça de Deus num jardim onde Deus possa habitar, que o nosso coração seja terra boa, que acolha a palavra de Deus como Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.